Queridos companheiros da comunidade Paz e Bem, da comunidade 247, que bom que a gente se encontra mais uma vez nesta comunidade. A você, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Hoje, segunda-feira, dia 18 de outubro, programa 1062. Peterson Prats, que fala aqui desde Sapopemba, nesta comunidade aconchegante. Dias difíceis, mas que a gente em comunidade tenta resgatar, tenta plantar, regar esperança, para que de fato, com a ousadia que nos é própria, a gente consiga trilhar esses caminhos que andam tão cheios de pedras. E para começar esse encontro desta segunda-feira, este nosso encontro, quero aqui trazer um texto de um agente pastoral do CIMI, Roberto Lidgod, que eu acho que também nos ajuda a entrar nessa dinâmica e perceber como, de fato, a gente consegue criar outros ambientes de superação. Garimpeiros aos milhares seguem marcha desproporcional. Ocupam áreas indígenas, brutalizam a terra, enlameiam as águas. Agridem os mananciais, lançam o mercúrio mortal, todos, peixes, aves, bichos, desaparecem. Agentes adoecem e sucumbem. Devastam por ouro que não será deles, mas do empresário tirano, instigado pelo lucro e discursos do genocida palaciano. Seguem caravanas de morte, perturbam o sono, agridem os corpos, violentam o feminino, banalizam os meninos. Suas balsas e dragas perversamente instaladas sobre o rio do alimento e do banho, sugam crianças, afogam as esperanças de um povo. Mataram, matam, matarão. Tomados pela ambição, os outros, os irmãos e irmãs, são efeitos colaterais que não importam ao propósito da exploração. Brutos, brutalizantes, têm um comandante que, do alto de sua perversidade, o fascínora descontrolado, propaga o ódio exterminante, chacinando as vidas de todo o ambiente. Dragaram meninos Yanomami, dragam os sonhos, dragam as culturas em suas expressões mais belas, dragam o amanhã dos povos, dragam os espíritos e as ancestralidades. Com tudo isso acontecendo, eu, você, nós assistimos e despreocupados permanecemos sentados no banco da praça, dando milho aos pombos. Com tudo isso acontecendo, eu, você, nós assistimos e despreocupados permanecemos sentados no banco da praça, dando milho aos pombos. Até quando? Até quando? Até quando? Esse texto cheio de força, significado, nos leva a pensar também a partir do episódio brutal, criminoso das duas crianças Yanomamis mortas, dragadas por aqueles do garimpo ilegal que querem sugar tudo e todos em nome do lucro. Tudo e todos. E com isso, dragaram essas duas vidas, Yanomamis, mas que continuam dragando o amanhã dos povos, continuam dragando os sonhos,
e tratam tudo isso como efeito, como algo que poderia acontecer. E desta forma vai afogando as nossas esperanças. E justamente neste afogar as nossas esperanças que eu chamo para esse papo de hoje. Porque às vezes não, nesse ambiente que a gente vive, nesse momento conjuntural, a gente sente desta forma, com a esperança afogada. E fica pensando como que a gente consegue criar uma outra condição, um outro cenário, fazer acender chamas de vida no meio de nós. E aí a gente percebe que é preciso desbolsonarizar o Brasil, porque é justamente este sujeito, é justamente ele que encarna tudo de ruim, que encarna toda uma opressão, que encarna todo um significado de morte que a gente vive hoje no país. A carestia que a cada dia cresce assombrosamente, com custo de vida que lança as pessoas à morte. Ainda ontem, domingo, a gente via no noticiário que já são 20 milhões de brasileiros que passam fome, ou seja, que passam um período de pelo menos 24 horas sem alimento. Mais 24 milhões que têm certeza do que podem comer amanhã. E 55% da população brasileira sofre, de algum modo, com a insegurança alimentar. E a gente se pergunta, ora, poxa, aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? E aí eu via, na Carta Capital dessa semana, os números deste custo de vida, da inflação, das alturas. E aí quero trazer alguns aqui para vocês, que a gente já experimenta no dia a dia, mas trazendo os números aqui. 15% subiu o ovo, 15% a carne, 24% o tomate, 28% frango, 28% café em pó, 28% a conta de luz, 34% botijão de gás, 38% açúcar, 39% na gasolina, 64% no etanol. Estas altas são deste último período que a gente está vivendo. Num cenário de desemprego galopante, de subemprego, de precarização, de salários definhando. E a gente pensa, onde iremos parar? E tudo isso é projeto. É projeto daquele que usa do Estado em benefício próprio, do seu poderio, dos seus asseclas, da sua família, dos seus amigos, de um grupo reduzido, pequeno, às custas da vida de milhares de brasileiros. Na Carta Capital dessa semana, o Aldo Fornazieri publicou um artigo interessante, justamente com esse título que eu dizia aqui, é preciso desbolsonarizar o Brasil, e quero trazer um trecho aqui para a nossa reflexão. O desfecho do texto dele. Para desbolsonarizar o Brasil, não basta derrotar Bolsonaro nas eleições. A sociedade precisa civilizar-se política, moral e culturalmente. Significa criar barreiras morais, políticas e legais capazes de impedir que o fascismo, a ditadura, a antidemocracia se apresentem com desenvoltura. Os fascistas, os psicopatas políticos e os desumanos precisam se sentir reprimidos de se apresentar publicamente. Precisam sentir uma repressão moral, subjetiva e legal de fazerem proselitismo do crime. O proselitismo do crime não pode ser entendido como liberdade de expressão, mas como estímulo à sua destruição. A gente precisa pensar a superação desse momento para além da discussão eleitoral de 2022.
para além. É nítido hoje que o bolsonarismo é superior ao Bolsonaro. Apesar dessa figura encarnar todos esses não valores que circundam o nosso tempo hoje, a gente já tem, de forma consolidada, um grupo político que tem a adesão de setores políticos, que tem a adesão de parte significativa da sociedade ainda, que segue a fidelidade a esse projeto de morte. E o primeiro passo para derrotar o bolsonarismo é, de fato, derrotar o Bolsonaro no campo eleitoral. Só que se a gente parar por aí, a gente está entregando a isca. A gente corre o risco de um tempo muito curto voltar e continuar nessa dinâmica de não caminhar e não superar esse contexto que nos cerca. Então, como de fato a gente consegue não ver tudo isso acontecendo e não ficar sentado no banco da praça ou tantas vezes no banco da igreja, de nossas comunidades de fé, dando milho aos pombos? Ou seja, a gente não vai conseguir sair disso, deste cenário, para construir alternativa se a gente não ter claramente que a gente precisa de um processo que germine desde o nosso chão, de um processo de educação popular, comunitária, ampla, participativa, envolvente, que indique novos caminhos, que apresente de forma sedutora esse espírito democratizante, esse espírito participativo, esse espírito de geração de vida que deve necessariamente estar na discussão, no debate político-econômico das nossas comunidades. E para pensar isso, eu faço um convite, que, sobretudo, esse papo curto dessa segunda-feira, dia 18, é um convite para que a gente possa escutar com calma o discurso do Papa Francisco para os movimentos populares do último sábado. O sábado foi dia 16. Vale a pena a gente escutar com calma. Não quero aqui dar spoiler, eu pensava até em conversar sobre aquele discurso, mas vale a pena primeiro a gente saborear aquele belo discurso, forte, como sempre, enraizado, engajado e com lado. Com lado. Não podemos, num contexto como esse, ficar em cima do muro, porque, como dizia Dom Vicente, o muro já tem dono. E a gente não compactua com o dono do muro. Vale a pena a gente escutar. E sem querer dar spoiler, vocês, meus queridos atores, poetas sociais, poetas populares, poetas e poetisas que justamente entregam a sua vida, tudo aquilo que tem de valor, tudo aquilo que tem de disposição, entregam a luta por um mundo melhor a partir do trabalho tão belo que uma diversidade de movimentos populares, não só no Brasil, na América Latina, em todo o mundo, trabalham para garantir teto, trabalho, renda, terra a cada pessoa que habita este mundão que Deus fez. Vale a pena a gente conhecer, saborear esse discurso, porque nos dá ânimo e nos dá pistas, sobretudo, para que, de fato, a gente consiga, em mutirão, construir condições de desbolsonarizar o país, de apagar tudo isso que macula, que entristece o meio ambiente, o cenário político tão desgastado justamente por essa condição que tomou no último período. Vamos juntos construir alternativas? Eu te convido. Quero que, de fato, você possa construir tudo isso
num cenário de paz, harmonia, fraternidade. Eu tenho total convicção de que, muitas vezes, esse discurso até parece desesperançoso, né? Por tudo que a gente apresenta, mas aqui quero com você finalizar esse nosso encontro com um canto do nosso poeta das comunidades, Zé Vicente, Utopia, para nos encher de ânimo nesse início de semana, segunda-feira, e nos colocar à disposição da luta. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado de quem? Do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será, enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão, reinado do povo. É de fato esse reinado do povo, é de fato esse ambiente de fraternidade, é de fato esse dia da esperança, da paz, da plenitude, da participação, o tempo novo feito em mutirão que a gente quer viver. Essa utopia, como diz o título da canção, é algo que a gente persegue dia a dia. E não desistiremos de construir este reinado do povo. Meus queridos camaradas de comunidade Paz e Bem, um abraço caloroso e uma boa segunda-feira. Até a próxima.